que é o que a gente vai transmitir. Está começando, vamos ver. No Facebook já está. Já está ao vivo no Facebook. Estou esperando aqui no Instagram. Acho que agora foi, vamos ver. O pessoal está ansioso aqui, muita gente fazendo live. Parece que está tudo certo também no Instagram. Vamos ver. Só que o pessoal vai começar em instantes a live com o Dr. Fábio. Só conectar tudo certinho aqui. Estamos ao vivo. Tudo bem? Eu sou o Leandro Meloni, sócio fundador do Bares SP. E a gente está fazendo essas lives de conteúdo para abrir. A gente tem os cursos aqui junto com a Esbri e a Brasel, para trazer mais informações nesse momento de crise para o nosso segmento, né? É um dos mais atingidos com esse problema do vírus, da Covid. De manhã a gente já teve uma live com a nossa professora de barista, com os profissionais, né, de café. Depois a gente teve, né, umas gravações com o nosso professor de bartender e agora com o Dr. Fábio, que é o nosso professor da parte trabalhista da ESB, né, da Escola de Bares e Restaurantes. E ele vai falar um pouquinho também dessa crise, o que fazer ou não com os funcionários, o que o bar e o restaurante faz agora nesse momento para a gente conseguir passar mais esse desafio imposto para o nosso segmento. Boa tarde, Dr. Fábio, pode se apresentar? Boa tarde, Leandro, obrigado pelo convite. Pessoal que está assistindo, boa tarde. Meu nome é Fábio Gonzalez, sou advogado trabalhista já há 35 anos. Estou no segmento de bares e restaurantes nesse período todo e dou aulas de direito trabalhista voltada para o segmento de bares e restaurantes aqui na ESB, né? Estamos passando aí por uma crise sem precedentes, em que o poder público determinou o fechamento para atendimento presencial em bares e restaurantes e, obviamente, que isso resultou numa crise dramática para o setor, que tem algumas alternativas para enfrentar esse momento. As alternativas são legais, elas estão definidas basicamente na medida provisória 927 do governo, em algumas medidas já previstas na CLT e principalmente no aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho que foi pactuada pelo Sindicato Patronal e pelo Sindicato de Empregados, especialmente para enfrentar a pandemia do coronavírus. Muito bem, eu prefiro começar pela Convenção Coletiva porque me parece que ali estão previstas as medidas mais viáveis para nós enfrentarmos esse momento. As medidas principais ali cogitadas são as férias individuais ou coletivas, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e dos salários em 25%. A convenção coletiva, embora mencione alguns critérios específicos para a demissão, por algum problema técnico qualquer, menciona, mas não normatiza sobre isso, não consta nada sobre rescisão. Então, a rescisão nós vamos conversar baseado nos artigos 501 e 502 da CLT, combinados com o 486 também da CLT. Pessoal, férias coletivas ou individuais. A convenção coletiva destacou o seguinte: elas podem ser concedidas sem qualquer tipo de comunicação prévia aos sindicatos ou às autoridades públicas. Elas podem ser concedidas mesmo para quem ainda não completou o período aquisitivo e, principalmente, a convenção coletiva possibilita que o pagamento dessas férias seja parcelado em até 4 vezes e a primeira parcela paga após 30 dias do início da concessão.
Então, nesse contexto, quem optar por conceder as férias aos seus empregados terá como custo, como encargo para o seu fluxo de caixa, apenas o pagamento do saldo salarial dos dias trabalhados em março. Esses precisam ser pagos antes das férias. Colocados os empregados em férias, você só vai pagar a primeira parcela de 1/4 do valor das férias no 30º dia após o início delas. E as demais vencidas em 30 dias após o término das férias, 60 e 90. É uma alternativa interessante porque, no prazo de 30 dias, me parece que o cenário vai estar mais claro. A gente está acompanhando aí as manifestações, a gente vive uma época de informações conflitantes e palpitaria generalizada, mas há sinais de alguns governos importantes de que em 2 semanas se avaliará melhor o cenário e, eventualmente, se fará alguns tipos de ajuste no lockdown total que está sendo praticado hoje nos países do mundo. Quem der férias em 30 dias poderá optar, ao final dessas 30 dias, em suspender o contrato de trabalho ou, eventualmente, fazer as demissões, caso seja inevitável. Quem optar por suspender o contrato de trabalho, seja após as férias, seja agora, poderá, durante 120 dias, ter suspensas as obrigações, seja do empregado de trabalhar, seja do empregador de pagar salários e encargos acessórios. Durante a convenção coletiva está dizendo isso, e isto é lícito exatamente por ter sido feito através de convenção coletiva, que é uma exigência do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Ou seja, está amparado pela lei, não haverá como ser questionado depois da Justiça do Trabalho. A suspensão do contrato é de até 120 dias, não exatamente 120 dias. Você pode pactuar, digamos, uma suspensão por 60 dias e reavaliar depois desse período se vai continuar, se vai prorrogar a suspensão ou se vai retornar à normalidade. Nesse período, a única obrigação patronal é pagar um abono pecuniário de natureza indenizatória no valor de 50% do piso normativo, do piso salarial praticado naquela empresa. Então, vamos admitir que a sua empresa pratique o piso 2, que é 1.375, se não me falha a memória. A obrigação é destinar aos empregados um abono de 50% desse valor. Mas é insuficiente para os empregados. Possivelmente é insuficiente a pessoa viver com metade do piso salarial. Esperava-se um complemento governamental. Por hora não veio. Isso porque a medida provisória 927, que é uma resposta do governo para enfrentar esse assunto, ela está prevendo apenas a suspensão do contrato com outro nome, mas sem o pagamento do auxílio qualificação ou sem qualquer pagamento de complementos salariais, ao menos por hora. A terceira alternativa é a redução de jornada e salário em até 25%. É uma alternativa que está sendo pouco usada, mas é viável para quem tem um delivery muito intenso, muito forte, em que o delivery responde tem uma participação substancial no faturamento da empresa. Então, nesse caso, você pode reduzir o salário do empregado em 25%, mas também tem que reduzir a jornada em 25%. Gera uma economia razoável para quem vai manter, de fato, algum tipo de atividade e que precisa da equipe de empregados. Uma outra observação que me parece pertinente é que todas essas medidas que eu mencionei, antecipação de férias coletivas, suspensão do contrato, redução de jornada e salário, elas
podem ser mescladas. Você não precisa usar necessariamente uma ou outra. Você pode, por exemplo, dar férias coletivas. Ao final das férias coletivas, você pode decidir suspender o contrato ou, eventualmente, promover a redução da jornada e do salário. Isso pelos dias necessários, pelos dias que o empresário avaliar serem necessários para o seu negócio. Há um limite de dias, né? A suspensão do contrato ou da redução de jornada e salário tem um teto de 120 dias. Não quer dizer que tenha que ser por 120 dias, pode ser por um período inferior. Para quem achar que nenhuma dessas medidas resolve, que são paliativos ou que seus custos são muito altos e que não acredita que haverá um retorno à normalidade num prazo suficiente para aplicar as demais medidas mitigatórias, como a suspensão do contrato, ou a redução de jornada de salário, ou mesmo de férias, e decidir demitir seus empregados, nós estamos vivenciando uma situação sem precedentes, né, na história do direito do trabalho, e é o caso típico da força maior que está prevista no artigo 501 da CLT, sendo que o 502 trata da rescisão e das obrigações patronais no caso de rescisão em casos de força maior. O inciso 2 desse artigo, o artigo 502, ele prevê para o pagamento de verbas rescisórias seja feito pela metade das verbas rescisórias que seriam cabíveis no caso de uma demissão sem justa causa. Então, você vai calcular metade do aviso prévio, metade das férias, metade do 13º, metade da multa do fundo de garantia. Aqui cabe uma ressalva e a abertura de uma nova discussão, porque muita gente tem perguntado se não se aplicaria, nesse caso, o artigo 486 da CLT, que trata de uma situação conhecida no latinório jurídico como factum principis. Um fato do príncipe, ou seja, um ato governamental que inviabilize a continuidade da atividade econômica. Nós estamos vivendo exatamente essa situação, porque há um decreto do governo do Estado prevendo a proibição do atendimento presencial de pessoas em bares e restaurantes. Então, há um factum principis, e nesse caso, a lei, a redação original do artigo 486, ela prevê que o pagamento da indenização seria incumbência do Estado, da autoridade pública que causou a interrupção, a suspensão ou o fechamento das atividades empresariais. Acontece que esse artigo ele enseja interpretações por duas razões. Primeiro, porque a indenização de que ele fala é uma indenização que já não existe mais. As indenizações existentes na época da edição desse artigo, elas estavam previstas no caput do artigo 477 e no 478. São da época em que existia uma indenização por demissão pura e simples e uma indenização para quem tinha estabilidade decenal. Naquela época, quem trabalhasse mais de 10 anos numa empresa tinha estabilidade. Portanto, para demitir era preciso pagar uma indenização prevista nesses dois artigos. Essas indenizações, elas foram revogadas, elas deixaram de existir quando foi instituído o regime do Fundo de Garantia, ainda nos anos 1960, 1966. Então, o pagamento de indenização, na redação original do 486, não existe mais. O que nós podemos fazer nesse momento, que de fato é muito grave, em que existem concomitantemente a força maior, que é a pandemia do Covid, e o ato governamental decorrente dessa força maior, que é o factum principis. Então, nós podemos, por analogia, por interpretação sistêmica da lei, entender
que o governo seria responsável pelo pagamento das verbas de natureza claramente indenizatória, que são o aviso prévio e a multa do fundo. Mas isso também gera uma nova pergunta. Como que o governo vai pagar isso? O governo não disponibilizou nem recursos, nem informou meios. Então, a opção será do empregador não pagar e, nesse caso, eventualmente, responder a uma reclamação trabalhista em que o ex-empregado reclame essas verbas e, nesse caso, o empregador, então reclamado, vai chamar a autoridade pública ao processo, é um dispositivo do Código de Processo Civil, para que ela responda por ser devedora solidária. Em casos desse tipo, não há nenhum caso parecido na jurisprudência sobre esse assunto. Tem dois casos principais, que são os casos de trabalhadores rurais em propriedades que foram desapropriadas pelo poder público, em que, de fato, a Justiça do Trabalho reconheceu o factum principis e determinou que o governo respondesse solidariamente ao pagamento dessas indenizações no bojo de uma reclamação trabalhista. No caso dos bingos, por exemplo, que foram fechados por um ato governamental, a Justiça do Trabalho não reconheceu o factum principis por entender que o funcionamento dos bingos era precário, não havia amparo legislativo para funcionar e que, portanto, os donos de bingos sabiam que a qualquer momento as suas atividades poderiam ser encerradas. A outra alternativa me parece ainda mais inviável, que seria pagar estas verbas e depois processar o governo em uma das varas da Fazenda Pública. Numa ação que demoraria anos, em que não há nenhuma jurisprudência para nos nortear, e sabendo que a vara da Fazenda Pública tem, na minha visão, na minha modesta opinião, um viés fiscalista, oficialista, né? Então, em resumo, pessoal, o que fazer para enfrentar a crise? 1. Férias individuais ou coletivas, pagando em 4 parcelas, sendo a primeira em apenas 30 dias. 2. Suspender o contrato de trabalho pelo período de até 120 dias, e nesse caso é necessário o pagamento mensal, pelo período que dura a suspensão, de um abono pecuniário de 50% do valor do piso praticado na empresa, e para aquelas que concedem plano odontológico, plano médico, o plano tem que ser mantido. As demais obrigações ficam suspensas, pagamento de INSS, recolhimento de fundo de garantia, etc. Opção 3, redução de jornada e de salário em até 25%. Também pode ser praticado pelo prazo de 120 dias, e todas essas medidas já estão autorizadas por convenção coletiva de trabalho, de maneira que não é necessário pedir autorização para ninguém, e também não é necessário pedir autorização aos empregados. É um ato unilateral e discricionário do empregador. Ainda em relação aos encargos, mesmo quem não queira praticar a suspensão do contrato, autorizada pela convenção coletiva, do ponto de vista do recolhimento de impostos e fundo de garantia, o governo federal já editou medidas diferindo o pagamento do fundo de garantia para outubro desse ano, ou seja, até lá você não é obrigado a pagar, a recolher o fundo, fica acumulado e você recolherá isso em outubro. E para quem está no regime tributário do Simples, o recolhimento dos impostos também ficará diferido a partir do mês que vem, a partir do dia 20 de abril de 2020. Por hora, não temos notícia da suspensão de recolhimento de ICMS e de ISS. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado, até onde eu sei, até hoje pelo menos, não haviam decretado nada nesse sentido. Então, esse era o resumo que eu queria fazer. A matéria é muito ampla, seja dúvidas, debates, etc. E eu fico aqui à disposição para responder perguntas, se houver. Temos sim, doutor. Tem bastante gente participando aqui. A gente tem aqui a Silva Guedes. Nas férias coletivas, tem que pagar alguma verba ao funcionário?
você precisa pagar as férias. No regime normal, você paga as férias antes do funcionário, seja nas coletivas, seja nas individuais, você precisa fazer o pagamento antes do empregado tirar férias, em até 48 horas antes, além de ter que notificá-lo de que você dará férias. Nesse regime de emergência, a convenção coletiva autoriza, primeiro, que você não comunique com essa antecedência, que você não peça autorização de sindicato ou de autoridade pública, e que você só pague as férias após 30 dias, ou seja, já no final das férias, e em 4 parcelas. Você vai dividir as férias em 4 parcelas e a primeira será paga em apenas 30 dias. Se você se der férias para os seus empregados a partir de amanhã ou depois de amanhã, você só vai pagar a primeira parcela das 4 em que você vai dividir o valor das férias em 30 dias, ou seja, no final delas. Tem também a pergunta do Mar Cardoso. Tudo que o senhor falou pode ser aplicado em férias vencidas? Bem, você pode dar férias para quem já adquiriu, por férias vencidas eu imagino que sejam as pessoas que já completaram o período aquisitivo de férias. Essas, naturalmente, são destinatárias do gozo de férias, mas você pode antecipar também as férias para quem não completou o período aquisitivo. Você tem um empregado lá com 10 meses de cargo, ele não completou ainda o período aquisitivo, mas ele pode ser incluído nesse pacote. E depois você passa a contar um novo período aquisitivo ou dá apenas um saldo proporcional em outra oportunidade. O que importa é que nesse momento você pode você pode dar férias, que é uma verba que você vai pagar em qualquer situação. Você vai poder interromper as atividades por 30 dias e só vai ter que fazer o primeiro pagamento daqui a 30 dias, de 1/4 das férias, porque a segunda, terceira e a quarta parcelas serão pagas nos meses subsequentes. Aqui, também do Mar Cardoso, no caso de demissão, está desobrigado a pagar os 40% da multa do FGTS? Bom, vamos lá. Se você quiser trabalhar com mais segurança jurídica, a gente vai aplicar os critérios da força maior, que estão no artigo 501, 502 e inciso 2º, que diz que nesses casos você pode rescindir o contrato pagando metade do que seria devido numa rescisão sem justa causa, ou seja, a multa cairia de 40 para 20. Algumas pessoas estão cogitando aplicar o factum principis, né? Aquilo que eu já mencionei, um ato de governo que determina a extinção ou fechamento do estabelecimento, em que você não paga as verbas de natureza indenizatória por uma mera interpretação analógica, porque a redação do artigo falava de outros tipos de verba indenizatória. Atualizando, a gente poderia, e partindo do princípio que a Justiça do Trabalho entenderá a situação, você pode considerar que você não deve pagar essas verbas e corre o risco do empregado cobrá-las na Justiça. Nesse caso, você chamará a autoridade pública a responder solidariamente pelo pagamento dessas verbas. Já há decisões nesse sentido, principalmente nos casos de desapropriação de propriedade rural, em que governos foram condenados a pagar estas verbas. As verbas rescisórias normais, saldo de salário, 13º, férias, essas terão que ser pagas. A gente pode entender como indenização a multa do fundo, por exemplo. Tem também da Ana dos Minivinhos. O valor da rescisão pode ser paga parcelada e em quantas vezes? Então, essa é uma pergunta muito boa. Em tese, não se pode pagar as verbas rescisórias de forma parcelada. Isso seria possível se houvesse acordo ou convenção coletiva nesse sentido, né? Não há. Por acordo individual, a tendência é a Justiça achar que houve o pagamento parcelado corresponde ao atraso no pagamento das verbas rescisórias e a penalidade disso é uma multa do 477, parágrafo 8º, no valor de um salário. Muitas casas estão seguindo um modelo que eu acho muito bem redigido, em que o empregado e o empregador fazem um acordo individual com o pagamento parcelado. Você corre o risco de, no futuro, o empregado pedir esta multa, mas não é uma verba que você pagaria agora. E pessoal, nós temos que encarar a situação como ela está posta. Se você não tem caixa para fazer o pagamento da rescisão de uma única vez, parcela
e corro o risco de ter uma demanda lá no futuro, para se pagar numa data incerta, de uma multa correspondente ao mês de salário, com alguma chance de ser considerado um risco parcelamento diante da força maior. A gente ainda não sabe como é que a justiça vai responder a isso. No universo, por exemplo, pegando aqui o Fórum Rui Barbosa de São Paulo, no universo de 180 varas, é possível que alguns juízes interpretem de uma forma mais ampla esses dispositivos legais que eu mencionei. Outros podem interpretar elas de forma estrita e fria. Mas, objetivamente, se você não tem caixa, parcela e corra o risco. E também, para o ano dos mini-vinhos, o valor da suspensão é a fundo perdido porque o funcionário não está trabalhando? Não é bem propriamente a fundo perdido. Normalmente, a suspensão do contrato, ela suspende as obrigações recíprocas de empregados e empregadores no contrato de trabalho. A do empregado de trabalhar, a do empregador de pagar salários, até porque não está tendo trabalho, e encargos acessórios, além de férias, 13º, etc. É o caso típico do empregado afastado em auxílio-doença, em que as obrigações ficam suspensas e, nesse período, o empregado recebe auxílio previdenciário. No caso da suspensão proposta pela convenção coletiva, partiu-se do princípio, e como isso é negociado entre empregados e empregadores através dos seus sindicatos, partiu-se do princípio que você suspende parte das obrigações patronais, a maior parte delas, aliás, mas em contrapartida o empregado não pode ficar absolutamente à mercê de não receber valor nenhum. Então, os sindicatos negociaram uma saída que me pareceu bastante razoável e equilibrada. Você paga um abono pecuniário no valor de 50% do piso, e esse abono não gera qualquer tipo de encargo acessório, não gera INSS, não gera fundo de garantia, etc. Tem a Débora Maglio. A aplicação do artigo 501 e 502 é válida? É válida. Não obstante esses artigos sejam antigos e tenha muito pouca jurisprudência, isso decorre do fato de nunca ter acontecido, na história recente, nenhum caso de força maior, né? Agora sim, é indiscutível que é uma pandemia mundial. Essa pandemia determinou que os governos suspendessem o trânsito de pessoas, de aglomeração e de atendimentos em atividades não essenciais. Há um decreto estadual proibindo terminantemente o atendimento presencial de pessoas em bares restantes e, portanto, me parece que é absolutamente indiscutível o caso da força maior. Tem uma funcionária grávida. Pela lei, ela está instável. Posso demiti-la? Posso suspender o contrato? Reduzir a jornada? Então, essa pergunta é muito boa. Eu já recebi consultas nesse sentido. Então, vamos lá. A gente vai analisar isso à luz de toda a legislação que rege essa situação. O artigo 10º, inciso 2, letra B, dos atos das disposições constitucionais transitórias, dão à gestante estabilidade do período de gestação e mais 150 dias pós-parto. Então, em torno de 14 meses de estabilidade. Nesse período, a empregada gestante tem estabilidade no emprego. No caso da força maior, o inciso, como eu já mencionei, o artigo 502, inciso 2, autoriza o pagamento de verbas pela metade e da estabilidade também pela metade, né? A estabilidade, no caso, é aquela que está prevista no inciso 1º do artigo 501, que tratava da estabilidade da antiga situação do empregado com 10 anos de casa. Aquele empregado que tinha 10 anos de casa adquiria uma estabilidade permanente. Para você rescindir, você precisava pagar uma indenização. Essas indenizações não existem mais, portanto, nós vamos interpretar. O inciso 1º diz, sendo estável, nos termos do artigo 477 e 478, são indenizações que não existem mais no sistema jurídico, é cabível a indenização
ainda que pela metade. Então, do ponto de vista estratégico, e considerando que não há jurisprudência para dar um norte para nós a esse respeito, eu suspenderia o contrato dessa funcionária, porque são 4 meses a menos de período estabilitário, e se você for prosseguir com a demissão, você ou não paga a estabilidade e vai para o artigo 486 da CLT, considera que isso é um factum principis e responsabilidade do Estado, ou você trabalhando com mais segurança jurídica, você paga metade dessa estabilidade. Muito bom. Na onda dos vinhos, novamente, o Sindifest permite o pagamento parcelado e o Sintoresp? O Sintoresp não. O Sintoresp tem uma lacuna nesse aditivo à convenção coletiva. Ele menciona que disporá na cláusula seguinte sobre a rescisão, mas a cláusula seguinte trata de medidas sanitárias e não de rescisão. Houve um buraco. Então, no Sintoresp não tem previsão de pagamento parcelado. Certo. A concessão de férias individuais após esse CCT sobre o coronavírus, existe a obrigatoriedade de período de mínimo de 10 dias de férias ou pode ser período menor de, por exemplo, de 7 dias ou menos? Vejam que a gente está vivendo uma salada de dispositivos legais. A medida provisória 927, que eu ainda não toquei até agora, porque ela é bem mais restritiva que a convenção coletiva, ela prevê a possibilidade de você dar períodos de férias de até 5 dias, não inferiores a 5 dias. Acho que para trabalhar com segurança jurídica, e considerando que a gente sempre tem que pesar o que a Justiça do Trabalho tende a decidir, eu não desdobraria as férias em períodos inferiores a 10 dias. Certo. Tem muita gente perguntando também, doutor, que ele já não tem, muitos bares já não tinham caixa, já trabalhava no vermelho e usava o valor do dia para guardar um pouco, pagar o funcionário, e agora com ele tudo parado, o funcionário em casa, ele não tem dinheiro para dar férias, não tem dinheiro para fazer rescisão, o que ele faz no final do mês? Bom, pessoal, vamos considerar o seguinte: a rescisão do contrato de trabalho, primeiro, gera obrigações, gera a obrigação de pagamento de verbas rescisórias, ainda que pela metade. E mais, como quebra o contrato de trabalho, você passa a ter a iminente expectativa de uma ação trabalhista. Então, demitir sem pagar verbas rescisórias significa você ter, no curto prazo, uma reclamação trabalhista pedindo verbas rescisórias que estão, inclusive, sujeitas a uma penalidade, que é a penalidade do artigo 467, que é a seguinte: se você não pagar na audiência essas verbas incontroversas, você tem uma multa de 50% sobre elas. Então, demitir sem pagar me parece a pior solução. Analisando, sem conhecer o negócio de cada um, mas analisando o que me parece mais razoável e que atende, digamos, a uma necessidade média, me parece o mais correto dar férias coletivas. Porque as férias coletivas, elas podem ser dadas nesse momento sem nenhum pagamento antecipado. Você só vai pagar daqui a 30 dias e em 4 vezes. Então, se o teu empregado ganha, digamos, R$ 1.500 ou R$ 1.600 para arredondar, você vai pagar a primeira parcela dessas férias daqui a 30 dias, R$ 400. Daqui a 60, outros 400, daqui a 90, outros 400, daqui a 120, outros 400. A única coisa que você vai pagar agora é o saldo de salário, que você teria que pagar. Essa me parece que é a medida mais viável nesse momento, até porque daqui a 30 dias a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos admitir que esta tendência que já foi anunciada pelo governo americano de reavaliar o lockdown total daqui a 2 semanas, vamos admitir que isto vire uma tendência, que se entenda melhor como é que funciona a pandemia. Não se sabe ainda, né? Você tem vozes divergentes sobre isso. Vamos admitir que já
já haja um cenário de mitigação, de isolamento, etc. Bem, daqui a 30 dias você ou pode ter um retorno parcial de atividades, ou se não tiver, você pode suspender o contrato dos seus empregados por mais 30 dias, pagando metade do piso, sem outras obrigações acessórias. Me parece que demitir é a medida mais cara. Para quem não tem caixa, não me parece ser a melhor medida, porque você, além de ter que pagar alguma coisa, você está criando um passivo trabalhista de curto prazo, né? Então, me parece que quem está nessa situação, a melhor saída é dar as férias agora. E daqui a 30 dias avaliar se suspende, se demite, etc. Você está trabalhando passo a passo com a própria evolução ainda desconhecida da pandemia. Doutor, a gente também está recebendo aqui algumas questões também, que até eu vou passar. O Léo, diretor da Brasel, ele acabou de enviar uma mensagem que o presidente Paulo Somuti da Brasel recebeu uma ligação do próprio Bolsonaro, que ele vai fazer uma live hoje, que ele vai editar uma MP que, segundo ele, o governo vai ajudar a pagar o salário dos pequenos e médios, ajudar os pequenos e médios empregadores pagar o salário dos funcionários, né? E aí, muita gente falando aqui se é melhor mesmo aguardar o que o governo vai fazer, as medidas que vem por aí, uma semana, e para ver o que vai acontecer realmente, se vai ter ajuda, não vai ter ajuda. Sem querer ensinar o padre nosso ao vigário, cada um entende seu negócio melhor que qualquer outro, e eu, particularmente, não sou comerciante. Eu tendo a acreditar que se eu tivesse um restaurante, eu seguiria o que eu mencionei antes. Eu daria férias coletivas, porque o pagamento pode ser postergado para daqui a 30 dias e em 4 parcelas, como eu já mencionei. Nesse ínterim, a gente não sabe como será a evolução do lockdown e a gente também não sabe como será a ajuda governamental. Esta possível ajuda do governo federal já vem sendo cogitada pela Brasel Nacional há algum tempo, porque o presidente da Brasel tem conversado com integrantes do governo federal e isso já vinha sendo gestado. Demitir significa você adiantar verbas rescisórias em valores absurdos ou não pagá-las e criar um passivo trabalhista, sendo que nesse meio do caminho é possível que venha esta ajuda governamental e você, por exemplo, possa funcionar no regime de das férias coletivas e depois você trabalhar, se houver uma limitação parcial ao lockdown, ou se o seu delivery funcionar, você faz uma redução de jornada e salário, com o governo federal talvez completando, a gente ainda não sabe o texto dessa medida provisória, se ela virá ou não e qual será o texto, mas evidentemente que é muito pouco provável que a situação fique como está por um prazo indefinido, né? Os governos se mexerão, seja do ponto de vista sanitário, de lockdown, seja do ponto de vista de ajuda para a preservação dos empregos. Então, eu adiaria qualquer medida relacionada à rescisão de contratos em massa, porque isto gera o pagamento imediato de verbas rescisórias, que são muito caras, né? E no caso de não pagamento, um passivo trabalhista oculto, de curto prazo, né, pessoal? Então, me parece mais razoável, mais viável, férias coletivas, porque o pagamento é postergado, ou suspensão do contrato de trabalho, porque o custo é apenas um abono de metade do valor do piso. Legal. Estou aqui também, acho que é uma pergunta bem interessante. Né, o comércio está fechado, mas se antes ele deu as férias de 30 dias para os funcionários e baixaram a quarentena, vai poder reabrir daqui uma semana todo o comércio. Ele consegue cancelar essas férias e todo mundo voltar a trabalhar nesse caso? Pessoal, essa é uma questão jurídica muito interessante, porque as férias, elas, do ponto de vista da natureza jurídica, elas configuram não suspensão, mas interrupção do contrato de trabalho. Isto pode ser negociado. Você pode interromper, sim, as férias, se os seus empregados anuírem,
as férias são interrompidas, os dias gozados já estão gozados e pagos, serão compensados com a concessão de férias no momento oportuno e você volta à atividade. Acho que isso não seria problema nenhum, notadamente porque no nosso segmento, a maior parte da remuneração vem do atendimento ao público, vem do pagamento das gorjetas, não é verdade? Então, me parece que seria interesse dos empregados, eu não vejo nenhuma dificuldade operacional séria nisso. Aqui tem várias perguntas, como o senhor falou, o assunto é extenso, tem muitos detalhes, muitas visões diferentes também, né? Tem muitos artigos. Todo mundo que quiser fazer mais pergunta pode deixar nas nossas redes sociais, a gente vai passar para o Dr. Fábio, né? A gente vai tentar marcar uma outra live e fazer outros vídeos aí explicando melhor aí no decorrer das semanas, porque a mudança está sendo muito rápida, né? Com todo esse problema do vírus, o governo entre ele está batendo um pouco de cabeça. Eu acho que também a gente aguardar os próximos capítulos. E quem tiver mais perguntas, mais dúvidas, pode ir deixando nas nossas redes sociais, que a gente depois passa para o Dr. Fábio ele respondendo aos poucos, e a gente tenta marcar uma outra live para tirar todas as dúvidas. E para o pessoal que for associado da Abrazel, a gente sempre disponibiliza, que não tem os seus próprios jurídicos, evidentemente, a gente disponibiliza o e-mail fabio@zgsa.com.br, repetindo, fabio@zebra, girafa, avestruz, zebra, girafa, sapo, avestruz.com.br, fabio@zgsa.com.br. É isso. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos que participou das lives no Facebook, no Instagram, no Twitter. E vamos nessa, a gente vai passar depois outra programação com outras lives e outros conteúdos que a gente vai deixar aberto para a gente amenizar essa crise aí no setor de bares e restaurantes, junto com a Abrazel e a Resbre, que é a Escola de Bares e Restaurantes. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um abraço. Boa sorte.